Vamos falar um pouquinho sobre manipulação? Tá em alta, né, esse assunto. Bom, a gente usa essa palavra, né? O pessoal usa essa palavra para contra as pessoas que são abusivas, né? E que tentam controlar a ação de alguém. Em muitos casos, a manipulação não tem um ar maléfico, nem característico de mal ou ruim, assim. Pelo contrário, né? Ela é muito sutil, ela é leve, ela tem perguntas pensadas, né? Não demonstra ali o desejo da indução claro na hora. Geralmente o manipulador ele não quer se responsabilizar pela decisão, né, a qual ele está induzindo, mas ele demonstra sinais de desconfiança ou sempre uma reflexão com um cunho negativo para algo que seja diferente daquilo que ele acredita, né? Que é a manipular. Manipular é induzir alguém a pensar e fazer o que se acha ser certo, né? Ou seja, não existe um espaço para o contrário, para o diferente ou para uma outra possibilidade. Isso sempre vai ser visto como ruim, como errado, como negativo, como não pode, né? A grande questão é que os problemas que acontecem dentro da religião é o quê? É quando se utiliza, né, a interpretação da lei maior, né, da palavra de Deus. E aí o que acontece? O manipulador ele contesta a pessoa, mas com bases onde a fé daquela pessoa tá. Ou seja, muitas vezes o manipulador possui uma interpretação não correta, mas por ela ele induz a ação do outro, né? A questão da manipulação ela fica clara quando a decisão contrária ela é realizada, né? Quando o manipulador percebe que não foi realizado o que ele acreditava que deveria ser, né? E daí em diante acaba todo aquele amor, todo aquele cuidado que existia, né? E ele se transforma em distância, em desprezo, em forma de ignorância ou radicalismo, assim, disfarçado de um cuidado e tratamento. Então, a pessoa acha que ela está tratando as motivações e o caráter do outro com aquele tipo de postura, né? Por parte do manipulador não existe o amor que sabe lidar com a frustração daquilo que ele esperava que deveria ser feito, sabe? Ele simplesmente não trata normal e da mesma forma alguém que não tenha feito o que ele acreditava ser certo fazer por parte, sei lá, da lei divina, né? Ele não aceita que um outro que ele diz cuidar possa ter um relacionamento com Deus maior a ponto de entender e ser revelado algo que ele mesmo não saiba, entende? Muitas vezes o manipulador ele não admite para si mesmo que ele manipula, porque ele acredita que ele está fazendo algo correto a alguém, porque tem como justificativa as escrituras sagradas, né? Uma característica interessante é a não clareza, né? Então, primeiro se tenta convencer de forma reflexiva, né, induzida, aí depois por uma forma mais radical e ríspida, né? Ele tenta se usar de memórias do passado, memórias passadas para acessar o poder da gratidão e vulnerabilizar e enfraquecer a mente daquele subordinado. E aí o que acontece? É que o subordinado ele não consegue pensar em paz, né? A manipulação, ela vem sempre de pessoas admiradas e com autoridade. Ou seja, alguém que de alguma forma se entende estar acima. A única coisa que acontece é que o relacionamento acaba, né? Ou seja, não importa as pessoas no final das contas. Como assim? Simplesmente não se tem mais o olho no olho, não se conversa sobre assuntos normais da vida que poderiam ser compartilhados também, né? As pessoas cortam o laço, e isso significa que a conexão com o outro, ela não era por Cristo nele, né? Ela era, né, por um outro tipo de vínculo aí. Isso causa muitas consequências nas pessoas, né? A primeira delas é o medo, né? O medo de frustrar o líder ou alguém que se considera acima dele. Ainda que ele entenda ou pense ao contrário, ele não consegue falar com essa pessoa aquilo, né? Ele não consegue expressar a sua opinião, né? Acontece também uma submissão falsa, né? Porque a pessoa pensa uma coisa diferente. As pessoas adoecem mentalmente e fisicamente, né? Elas mudam o seu comportamento também perto do líder e da autoridade para aquilo que aquela pessoa sabe que o líder espera, né? O abusado ele aprende a não questionar e ele perde o senso crítico. Ele acha que não tem direito de pensar sobre alguma coisa e chegar a uma conclusão contrária a qual aquela do líder, né? Ele tem medo de falar o que ele entendeu e prefere repetir o que foi dito para não errar. Então ele repete exatamente aquilo que o líder fala. É mais fácil falar aquilo do que se ele teve algum outro entendimento sobre as escrituras. Ele não consegue falar, né? E ele vincula o relacionamento dele com Deus a uma pessoa, que no caso não é a pessoa de Jesus, né? É sempre uma outra pessoa. E a gente sabe que não existe intermediador entre Deus e o homem, senão a Cristo, né?